Lobisomem. Olha, eu não duvido, porque quando... Não duvido que exista lobisomem, né? Porque quando eu estava na Bahia, na Chapada Diamantina, aconteceu sim uma situação com a gente. Ele tentou entrar na casa, quase derrubou o portão, mas meu cunhado saiu com um facão e ele se escondeu no mato. Mas amassou o portão e deixou pegadas no montouro de areia na frente da casa, também embaixo da janela do quarto onde eu dormia. Ou seja, isso estava na janela de vidro. Ou seja, só estava a janela de vidro travada, desculpe, o que nos levou a crer que ele me viu dormindo. Cidade pequena, dia seguinte estava todo mundo indo ver as pegadas deixadas. Sinistra história, né? Sinistra tua história, lá na Bahia. Bora ver o próximo. Aqui na Independência, próximo ao condomínio Super Life, também apareceu. Minha mãe viu a sombra de um cachorro enorme indo para a Independência e nesse mesmo dia sumiram vários cachorros. Só acharam os restos mortais. Égua. Uma vez, quando eu trabalhava de garçom na Assembleia Paraense, já de noite, a van da empresa deixava seus funcionários em casa por volta de 2 da manhã. Nessa estrada do Maguari, eu vi um rapaz bem alto e magro, com um rosto com a cara de cachorro. O nariz parece de porco, mistura de porco com morcego. Caramba! Andando na estrada. O rosto dele era todo cabeludo. Essa imagem ficou na minha memória até hoje. Infelizmente, eu estava de van, com tudo fechado. E, por estar em movimento, eu não parei para ver. Mas era uma característica meio homem, meio cachorro. Cabuloso, hein? Aqui nos slides é só, mas não acaba aí. Não, porque também tem áudio, tem textos aqui sobre esta criatura, tá? O primeiro fala aqui da Mata do Tinga. Olha que interessante essa história. Cerca de 2 anos atrás, eu trabalhava em uma obra em Águas Lindas. E eu vi um relato de um operador de betoneira que contou o seguinte. Ele morava em uma área de invasão, próximo à Mata do Tinga, e o pai dele tinha criação de frangos no quintal. Ocorre que esses frangos começaram a amanhecer mortos. Os frangos não eram levados, eram mortos. Não só na casa deles, mas na vizinhança também, onde havia criações. Estava ocorrendo o mesmo problema. Todo mundo imaginava ser um gato ou algum predador. O que deixava ele intrigado é que ele criava um cachorro de grande porte e o cachorro não latia para o tal gato. Um dia, ele vinha voltando para casa após sair para assistir um jogo. Isso já era tarde da noite. E ao entrar no quintal que dava acesso à casa, ele se deparou com uma criatura no galinheiro. Ele relatou como sendo um cachorro de cor cinza, mas como se estivesse sem pelos, de grande porte. Quando a criatura notou a presença dele, correu em alta velocidade, pulou a cerca, saltou, quebrando a madeira da cerca, inclusive, para uma árvore, subindo em grande velocidade. E aí ele saltou para uma outra árvore e ele relata a sensação de ouvir o bater de asas. Olha aí. Pô, caberia na história do Homem-Mariposa, né? E sumiu em direção à mata. Aí ele ficou muito assustado, correu procurando o cachorro, imaginando que a criatura o teria matado. O cachorro foi encontrado embaixo de um tanque, tremendo que nem vara verde. Quando ele me contou dos frangos mortos, me veio de imediato a ideia do que chamam de chupa-cabras. A maioria das pessoas para quem ele contou ficavam encarnando nele, ou seja, tirando sarro, né? Para quem não sabe o que é encarnar, aqui no Pará, tirar sarro, o que eu acho muito chato, porque a pessoa está contando ali, querendo dividir a experiência, né? Impressionado, o cara vem fazer piada. Dizendo que ele viu um cachorro alado que sobe em árvore, ou que ele estava bêbado. Considerando a encarnação que ele sofreu, não vi motivos para ele ter inventado essa história. Até porque depois ele ficava meio chateado com as brincadeiras e não queria falar no assunto. Na época, bem próximo do período que aconteceu, cheguei a mandar essa história para o pessoal de ufologia. Mas não obtive resposta. Não sei se já existia o Belém de Arrepiar, mas eu não conhecia na época. Teria sido interessante a visita no local dias após o ocorrido. Bom, essa história que eu vou ler para vocês agora, ela é inédita, ela estava num comentário, eu achei muito interessante. Ela foi escrita pelo Márcio Nascimento e me chamou a atenção o que ele falou. O Márcio falou assim, o ano era 2002. Havíamos retornado a Belém após um período morando no Nordeste. Os telejornais da época informavam sobre um rapaz que havia sofrido 2 ataques de uma criatura peluda que acreditavam ser um lobisomem. Imediatamente, partimos para Colares, eu estive em Colares recentemente, por sinal, para obter maiores informações. Eu tenho essa história que ele está contando está no meu primeiro livro. É um livro assombroso. Meu irmão, na época, tinha uma revista de moda, mas que abrangia outros noticiários da terra, entre eles futebol, eventos sociais, políticos, e uma história como essa não poderia ficar de fora.
Chegamos na ilha no dia 23 de agosto de 2002. Ficamos hospedados em uma pousada, onde procurávamos saber mais informações sobre o episódio ocorrido no local. Muitos moradores contavam inúmeras histórias a respeito de criaturas que apareciam frequentemente na cidade e região, mas o foco estava nas aparições mais recentes, envolvendo um caboclo por nome Benedito. Fomos apresentados a um ufólogo natural de Belo Horizonte que escolheu Colares como moradia para fazer seus estudos sobre a Operação Prato na década de 70. E onde até hoje faz parte da cultura e do turismo de Colares as histórias de ETs, verdade. Beto, que era o nome dele, tem até hoje uma rádio na cidade. Pois é, o seu Beto, na verdade, eu conheci. Ele já faleceu, lamentavelmente, né? Mas na época que o rapaz fez esse comentário, ou ele não sabia, ou ele não tinha falecido ainda. Mas acho que ele não sabe, né? Mas seu Beto já faleceu, infelizmente. Seu Beto era a Rádio Rosário, que era dele, né? Uma rádio na cidade, onde, segundo ele, os extraterrestres frequentam até a ilha. Ele, sabendo que procurávamos informações sobre Benedito, no dia seguinte nos levou até um povoado chamado Ariri, uma comunidade distante mais ou menos 5 quilômetros do centro de Colares. Um local sinistro, um povoado no meio de uma floresta, onde por volta das 9 horas da manhã parecia ser um fim de tarde, devido às sombras de mangueiras e jaqueiras que cobriam o povoado. Lá próximo, conhecemos também a Praia do Machadinho. O texto dele não foi editado, tá, galera? Então, essa parte parece que não fez muito sentido, né? Ficou meio desencontrado aqui. E fica atrás de uma densa floresta, uma praia de pescadores bem isolada, palco das aparições extraterrestres que até hoje não se sabe ao certo o que realmente aconteceu. Algo que virou segredo militar, guardado a 7 chaves. O local é todo cheio de encanto, de verdade. Colares é encantador. Cara, Colares, se vocês não foram a Colares, vocês precisam conhecer, porque não é só a questão dos ETs lá que é muito forte, né? Realmente é uma ilha que tem uma energia, um canto mesmo. Ele tem razão no que ele está falando. Encontramos ele e um irmão consertando as portas e janelas, pois na noite anterior, no dia 23 de agosto de 2002, ele havia sofrido mais um ataque do ser que parecia um lobisomem. Segundo seus relatos, era um cachorro preto muito grande, com pelos longos, lisos e com cheiro de enxofre. Benedito estava no meio da noite na cintina, né, no sanitário, no vaso sanitário de sua casa, e sentiu o odor que o bicho exalava. Aí ele gritou para o irmão, que eu esperava na porta da cozinha, e quando saiu lá do vaso, ele tentou correr na direção da casa. Isso é comum nos interiores, era muito naquela época, né, nas décadas anteriores, o vaso sanitário, o banheiro, a cintina, como a gente chamava aqui também, ser fora da casa. Né? Benedito estava no meio da noite na cintina de sua casa, sentiu o odor que o bicho exalava, gritou para o irmão, que o esperava na porta da cozinha. Quando saiu da cintina, tentou correr na direção de sua casa, quando foi atacado pelo cão feroz. Olha que história. Que tentava, de todas as maneiras, ceifar sua vida. Seu irmão conseguiu esfaquear o animal, e a população saiu à sua caça. Caçando em um terreno sobre um montouro de lixo que tocaram fogo. E do meio do fogo, uma guariba enorme, espécie de macaco, pulou para as árvores para se refugiar do fogo. A faca foi levada, pelo Beto, o ufólogo, para ser estudado o DNA da criatura, já que havia deixado sangue. Folhas com sangue também foram coletadas e no outro dia encontramos Benedito na balsa. O mesmo temia por sua vida e procurava refúgio na casa do irmão mais novo, aqui em Belém do Pará, na antiga Rua do Fio, hoje chamada Avenida Centenário, atrás do supermercado líder no bairro da Cabanagem, onde só ouvi falar do mesmo novamente no ano de 2007, quando trabalhei na segurança de um condomínio na Augusto Montenegro e, sem querer, conheci a irmã dele. A mesma fazia serviços de manicure no local e falou que Benedito estava bem e que tudo começou a acontecer desde o dia em que ele se envolveu com uma mulher no município de Borralho, em Vigia. A mesma era casada com um famoso, aí era um religioso lá, não cabe dizer, que quando soube do adultério amaldiçoou Benedito. Desde então, esse ser, que diziam ser um lobisomem, começou a atacá-lo. Sinistra história, né? Eu tenho aqui um áudio enviado pela Anitta, tá? Onde ela conta o que aconteceu. Ela me mandou o link de um vídeo que ela postou na rede social dela, onde ela grava um áudio no momento em que ela está dentro da casa dela, apavorada, né? Ela narra isso no áudio aqui. Ela tentou gravar o som do uivo que ela ouviu, só que está muito baixo. E eu tentei baixar para ver se eu ampliava algumas vezes o som, ia sair o ruído, mas ia sair o som também do uivo, mas eu não consegui baixar, a plataforma bloqueou. E aí a gente vai ficar com o áudio dela narrando apenas, tá? Só que para vocês entenderem, ela fala de um lugar, né? Apesar dela não ter me enviado essa história, ela fala de um lugar onde outras pessoas também já falaram que aparece lobisomem lá.
É um tal de Rua Quinta das Carmitas, na cidade de Ananindeua. Dizem que tem um lobisomem que aparece nessa Rua Quinta das Carmitas. Então eu vou ler o relato para vocês, para que depois vocês escutem o áudio dela, que vai fazer mais sentido quando ela se referir à rua. É um relato curto. Olha aí. Moro no Maguari, Ananindeua, em 2019, por mais ou menos 3 meses. Começaram a falar que estava aparecendo um lobisomem aqui na minha rua, que fica na Quinta das Carmitas, perto da passagem Cachoeirinha. A primeira aparição dele foi no fundo de uma casa que dá para o rio. O rapaz escutou barulhos no cercado, cachorros latindo, e quando brechou pela janela, viu um homem todo peludo. Era um pelo preto, e ele caminhava pelo local. Outras pessoas também alegaram ter visto esse lobisomem, inclusive perto do rio também. Estava escuro, um casal dormia quando o rapaz acordou com o barulho de suas 3 cachorras que latiam e recuavam. Ele abriu a porta e viu no quintal da vizinha esse mesmo homem todo coberto de pelo preto. Ele logo fechou a porta. Ele ficou pálido e todo arrepiado. Aqui termina o relato. E agora eu vou exibir para vocês o áudio da Anitta. Ok, né? Carregou aqui, carregou. Então, vamos lá, vou rodar o áudio aqui da Anitta, que afirma, o que é que ela afirma? Que ela escutou os uivos do lobisomem para esse lado aí dessa rua, Quinta das Carmitas, e ela ficou com medo, né? Ela ficou com medo de sair, de olhar e tal. Realmente dizem que quem já ouviu o uivo desse ser, diz que é apavorante. Então vamos lá. Bom, a noite que aconteceu isso comigo, eu estava terminando uma encomenda para entregar na manhã seguinte, e começou um barulho de vários cachorros latindo na rua principal. Eu moro aqui no bairro do Maguari, né, próximo à rua Quinta Carmitas. E esse barulho parecia vir dessa área, né, onde já teve histórias de aparecimento de lobisomem, né, que até foi comentado no canal uma vez, né, na rua Cachoeirinha. Então, esse barulho vinha dessa parte, né, da rua. Quinta Carmita, a Avenida do Maguari, a Cláudio Sanders. Tá. A cachorrada estava demais, latindo muito, e num determinado ponto, essa coisa deu um uivo, né, bem diferente de um uivo de cachorro. A gente sabe distinguir, né, quem cria cachorro sabe. Então eu achei estranho, como eu estava com o celular ligado, né, eu achei estranho o latido dos cães, que para mim estavam perseguindo alguma coisa. Eu deixei a câmera ligada, mas porque eu não, sabe, não pude filmar nada. Que primeiro que eu estava com medo de sair, e segundo porque estava muito escuro, né, então não tinha muito o que ver. Só consegui captar mesmo o áudio. Tá. Essa criatura deu mais 2 uivos, né, como se ela estivesse percorrendo, né, da Quinta Carmitas até o Maguari, a Cláudio Sanders. E depois eu não ouvi mais nada, só a cachorrada latindo. Na manhã seguinte, quando eu tive que sair para fazer a minha entrega, eu vi um rastro de sangue na calçada e alguns filhotes de gato mortos no chão, né? E tinha um grupo de pessoas ali na calçada, conversando, olhando aquela cena feia, né? E eu passei por uma senhora, ela falou, o Coisa Ruim passou aqui de novo, né? Então, eu acho que não foi só eu que ouvi aquele uivo forte. Talvez eu tenha conseguido só gravar o áudio, mas não foi só eu que ouvi. Outras pessoas devem ter ouvido também, tanto ficaram bem apavoradas, né? Então, é o que eu posso falar, assim, porque foi uma coisa, assim, anormal, o latido dos cães. É isso, Natan. Gente, eu vou exibir aqui, eu vou tentar exibir aqui o vídeo, né, que a Anitta gravou um vídeo com a intenção de gravar o uivo do lobisomem lá de dentro da casa dela, mas, como eu disse, não tá legal o áudio, mas eu vou exibir para vocês, que eu sei que vocês são curiosos, estão querendo ouvir mesmo assim. Vamos lá. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, é um uivo mais longo, assim, mais... Eu já cresci com um certo respeito e admiração por um tio meu, que já é falecido, que viveu muitas experiências, né? Porque era caçador, era pescador, pessoa de passar a noite na mata. Então ele me contou uma vez que
estavam na casa de farinha, e às vezes as fornadas de farinha, no modo mais simples, né? Aquele modo ainda do rodo, de puxar farinha. Às vezes eu fazer 3 fornadas num dia. Então, nesse dia, ele terminou muito tarde. E ele disse lá pro pessoal que estava na casa de forno que já ia para casa, né? Já tinha avisado lá. Até disseram, mas você vai sozinho, aí tá muito escuro, aí ele era mais novo, né? Mas já era casado. Ele disse, eu não vou ficar aqui não, vou esperar vocês que tenho que resolver umas coisas lá em casa. E saiu. Pegou que caminho e até a casa dele, mais ou menos, dá uns 600 metros, mais ou menos, da onde ele estava para a casa dele, né? E ele saiu. E era mais ou menos umas 9, mais 10 horas da noite. Quando ele disse que encontrava chegando no mar, era medicina por capoeirão. Ele começou a ouvir o barulho dele no mato, como se fosse quebrando galho, sabe, roendo coisa, né? E à medida que ele ia andando, ia começar a dar um calafrio nele. E aquele barulho vinha do meio da mata, como se quisesse varar para o meio do caminho onde ele estava, né? Quando foi um pouquinho mais lá na frente, aquilo pulou da frente dele. Uma criatura escura, assim, peluda, mais alto que ele, ficou assim, com os olhos vermelhos, olhando para ele. E ele ficou paralisado. A única coisa que veio na cabeça dele é umas orações que o pai dele tinha ensinado, orações fortes, né? E começou a rezar, assim, só com a boca fechada, só no pensamento, só no coração dele. Ele disse que aquele momento ali que ele passou foram, assim, foi estranho, porque ele não conseguia se mexer, não conseguia falar, e aquela criatura ali também não avançou em cima dele, ficou como se estivesse paralisada, né? Congelada. E aí, aquele medo dele foi folgando, e aquela criatura ali parada, e ele saiu da frente dela, entrou pelo mato assim, parou na frente e já saiu correndo. E aquela criatura ficou para trás. E ele veio embora. Quando ele chegou na casa dele, porque no interior normalmente tem aquelas portas que são chamadas de 2 bandas, né? Tem um estilo chamado porta francesa, que é assim, e no interior se adotou muito isso. Normalmente até a entrada da casa, as pessoas, visitas, é tudo pela cozinha, né? Então essa porta era na cozinha. Então ele entrou, ainda presa com tramela, tinha uma tranca, ele entrou correndo, fechou as 2 bandas da porta, passou a tramela, passou uma tranca grande que tinha adaptado lá. Aí nem bem entrou, começou a vir um negócio ali que começava a arranhar a porta e forçava a porta para tentar derrubar a porta. Era algo muito, ele dizia que era com certeza algo muito forte. Porque se não tivesse aquela tranca ali, aquilo podia quebrar a porta. E nesse mesmo momento, os cachorros já começaram a latir. Aí quando ele varou lá na casa dele, os cachorros começaram a latir. E quando aquilo começou a arranhar a porta, ele já dentro da casa, aqueles cachorros ali se ababavam, querendo avançar naquilo. Só que ele não deixou, né? Ele não deixou, ficou com medo de repente matar o cachorro, porque eram 3 cachorros que ele tinha. Então esses 3 cachorros começavam a querer ali, aquela criatura ou qualquer coisa que fosse ali do outro lado, que ele achava que era um lobisomem, empurrando para entrar, e aqueles cachorros ali em pé na porta, latindo. Aquela raiva, aquela vontade de pegar aquilo ali, né? E aí minha tia, porque ele morava sozinho, só ele e minha tia foi lá no quartinho, que todo quartinho interior, ou às vezes na sala tem um oratório, né? Foi lá, pegou água benta que tinha, começaram a jogar na porta, começaram a rezar, e aquilo ali foi que acalmando, e parou. E os cachorros ainda latiram. Então nessa noite ele não saiu. Ninguém saiu, ficou dentro da casa, com receio, evidente, né? De manhã, quando ele saiu cedo, né? Que ele foi olhar na porta, assim, na frente da porta, que era aquele tal de areia, como muitas casas são ainda no interior, aquele terreiro, né? Chamado terreiro, com aquela areia fofa, mas não tinha marca de nada, não tinha marca de pecado, não tinha marca de pata, nem nada. E essa criatura começou ainda a aparecer para outras pessoas. Então, como não era um lobisomem, era um homem preto, assim, grande, que botava medo nas pessoas, às vezes surrava as pessoas, ou então era cavalo relinchando, mas não tinha cavalo nenhum. E muitas coisas começaram a acontecer ali naquela região. Então, aquela região ali entre Santa Rosa, que é o quilômetro 40, ali daquela região até o quilômetro 48, é uma região muito conhecida. Inclusive, aquele relato que teve daquela pessoa que teve aquela visão daquela esfera luminosa que tinha um ser desse, como foi falado no cara de ufologia,
É uma prima minha, ela já tinha me contado, quando eu vi o relato aí com vocês. Tem uma história do meu tio, ele era um homem bem perturbado. Ele dizia ser o lobo solitário. Sempre andava na rua uivando, igual um lobo. Ele pegava reciclagem e aonde ele ia, uivando e mexia, uivando e mexendo com as pessoas. Antes dele voltar para a casa dos meus avós, ele tinha o carro dele, o apartamento dele, porém sempre aprontava alguma coisa. Uma vez ele incendiou, por 2 vezes, aliás, ele incendiou o próprio apartamento. Uma dessas vezes ele se queimou bastante. Bom, para resumir, uma noite que ele estava uivando, a noite toda bem alto, ele fazia isso às vezes, minha mãe foi lá mandar ele se calar e quando chegou até ele, viu ele e um cachorro preto, bem grande, uivando junto. Algum tempo depois ele faleceu. Eu não estou lembrado quem foi que enviou isso aqui, né? Não está o nome, mas isso está parecendo mais uma coisa de possessão, né, cara? Alguém perturbado aí, talvez por uma entidade espiritual. Mas é curiosa a história, é bem curiosa. O outro relato diz assim, é um relato grande. Em 2008, eu e minha família mudamos para Belém, 7ª Rua de Coraci. Quem não sabe, Coraci é um distrito de Belém. E uma semana antes, meu pai procurou uma casa para alugar. Encontrou uma casa onde o local parecia bonito, cheio de árvores, calmo e bom para sossegar. Meu pai achou estranho, pois das 3 casas para alugar, todas estavam vazias. Mesmo assim, meu pai fechou o contrato de aluguel. No outro dia, preparamos a mudança e concluímos o processo todo em um dia. Aqui começa a história que será incluída nos teus... que peço que seja incluído nos teus relatos. Chegou a noite e estávamos muito cansados e caímos logo no sono. Quando se aproximou de 1 da manhã, começamos a ouvir um barulho estranho na casa. Era como se alguém que morasse lá estivesse fazendo os seus afazeres do dia a dia. Andava na casa, jogava a panela no chão, corria no corredor. Quando meu pai percebeu, tinha uma sombra grande olhando para ele. E logo começou a asfixiar meu pai. Porém, ele começou a fazer oração e aquele ser passou a fazer barulho na cozinha. E assim foi o resto da madrugada. Quando amanheceu, não tinha nada no chão. As panelas estavam no lugar, como se não tivesse acontecido nada. Ninguém comentou e nem tocou no assunto. Quando chegou a noite, começou aquele tormento novamente. Só que do lado de fora da casa, como se algum animal de porte grande quisesse entrar na casa à força. Eu e meu pai procuramos faca e pau para nos defender. Ainda pensando ser um meliante querendo entrar na casa, subimos pela mesa e olhamos no balancinho da casa. Quando entramos em contato visual com aquela criatura, gelou todo o nosso corpo. Uma reação que nunca mais queremos ter. Avistamos um homem com corpo de porco, mas com a cabeça de cachorro. Ok, isso aí é o labisônio, né? Que também chamam de labisônio ou vira-porco. Descemos na mesma hora de cima da mesa e ficamos em silêncio. E aquele ser continuou a tentar empurrar a porta. Na época, a gente usava um Nokia tijolão. Meu pai pegou o celular e chamou a polícia. E alegou que estavam tentando arrombar a casa. A polícia chegou bem rápido, pulou o portão, que era baixo, e entrou no quintal. Mas não encontrou mais nada. Eu e meu pai saímos para fora da casa e começamos a conversar com o cabo e o soldado que estavam de prontidão. Contamos a história, porém eles não acreditaram muito. Quando estavam para ir embora, ouvimos um estalo em um cajueiro. E o soldado voltou e focou a lanterna no cajueiro. Para a surpresa deles, aquele ser estava em cima da árvore, escutando nossa conversa. O soldado, com muito medo, chamou o cabo, que ficou paralisado, mas não perdeu o seu profissionalismo. Deram ordem para aquele ser descer da árvore. O mesmo desceu correndo para a escuridão no meio das árvores. O soldado deu um tiro de advertência e logo em seguida falou para meu pai entrar na casa, pois aquele ser não era deste mundo. Ficaram mais um tempinho fora da casa e depois foram embora. Amanheceu e estávamos de sentinela a noite toda. Meu pai pediu para eu ir comprar pão em uma panificadora que tinha próximo à nossa residência. Quando cheguei na panificadora, um senhor estranho ficou surpreso de me ver ali. E eu achei estranho o jeito que ele me olhava. Quando o padeiro foi buscar o pão, aquele senhor riu para mim e perguntou se eu não tinha medo
de lobisomem. Estava muito nervoso e quando cheguei em casa, logo contei para o meu pai. E meu pai decidiu que íamos mudar dali, naquele mesmo dia. Mesmo cansado, conseguimos outra casa e terminamos a mudança muito tarde. Mas quando eu deitei para dormir, foi o melhor sono de minha vida. E também sobrevivi para contar essa história para vocês.